eram menos impostos. Portanto, naturalmente, sem que o Estado seja despesista por si, qualquer quebra na economia significa um aumento do déficit. Esse aumento do déficit, para Bruxelas, é logo imediatamente motivo para ultrapassar os 3%, e é fácil de ultrapassar 3% do PIB quando o PIB baixa, que é o denominador, e o numerador aumenta. Justamente a proposta de Bruxelas é cortar imediatamente a despesa. Ora, um corte na despesa significa um agravamento nas receitas, porque acaba por gerar recessão e gerar menos receita. Logo, o déficit público acaba por não se reequilibrar em grande coisa e gerou-se um estado mais depressivo para a economia. Acontece que a reforma do PEC, que está a ser discutida no Parlamento Europeu e que está para ser aprovada com o Conselho Europeu, é uma reforma mais agressiva do que aquela que já tínhamos até agora. Se até agora, desde que Portugal entrou dentro do euro, praticamente o crescimento foi anémico, então agora vai haver multas em dinheiro. 0,2% do PIB tem que ser depositado em Bruxelas. Significa que realmente isto começa a ser de tal ordem, é um verdadeiro colete de forças. Bom, como disse um economista que nem é sequer um radical, é um indivíduo dentro da ortodoxia, mas inteligente para perceber o que está em causa, ele escreveu num blog chamado Portuguese Economy uma coisa deste género. Ricardo Cabral diz assim: em 3 semanas e 34 páginas fez a Troika a reengenharia da 38ª maior economia do mundo. É a versão ocidental do grande salto em frente na China. Objetivos impossíveis, baseados somente em pura ideologia. Demasiado triste de se ver. Quem diz isto é uma pessoa que é insuspeita de radicalismos, etc. Eu gostava de lembrar que há um economista grego que recentemente interpelou o primeiro-ministro, que foi seu antigo colega na universidade, e escreveu uma coisa deste estilo. Foi uma carta aberta mesmo. Em dado passo, nessa carta aberta, o economista diz o seguinte, Yanis Varoufakis, diz: nós, economistas, como bem sabe, discordamos sobre quase tudo. No entanto, a história ensinou-nos 2 lições. Primeira, não se consegue salvar um falido concedendo-lhe novos empréstimos a taxas elevadas. Segunda coisa, a austeridade violenta não reduz os déficits e as dívidas de uma economia presa numa recessão, sobretudo quando não pode recorrer à desvalorização da moeda e procura crescer num ambiente regional e global recessivo. Ora, os 3 resgates em curso atualmente na União Europeia violam estes 2 princípios. Por outro lado, um professor de Harvard, que é professor de Teoria do Desenvolvimento Económico, Dani Rodrik, num texto muito recente sobre a Grécia, diz também, em dado passo, o seguinte: a história diz-nos que numa democracia, quando as exigências dos mercados financeiros e dos credores externos entram em confronto com as dos trabalhadores, pensionistas e classe média de um país, normalmente são os atores locais que têm a última palavra. Quando há um confronto, são normalmente os atores locais que têm a última palavra. Mais adiante diz: quando a globalização entra em conflito com a política doméstica, o dinheiro especulativo aposta na equipa da casa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dinheiro que anda a especular, ao ver a situação de apodrecimento social, económico e financeiro na Grécia, sabe perfeitamente que são eles que vão ganhar. Sabe perfeitamente que o governo, mais dia menos dia, vai acabar por ter que renunciar à política que está a praticar neste momento. E, portanto, eles próprios tratam de se livrar o mais possível de dívida grega, o que significa que os juros implícitos nessas transações disparam. É o que isso quer dizer. Portanto, o capital especulativo sabe quem vai ganhar. Vão ser as manifestações e a fratura dentro do PASOK, do Partido Socialista Grego, que vão acabar por minar e conduzir a novas eleições, e os próprios conservadores, neste momento, na Grécia, eles próprios também já são contra esta política. De
que obviamente não podem descolar da base social de apoio, têm que reconhecer que isto é um fracasso. Mas enquanto não se reconhecer, vai de mal a pior. Bom, portanto, sabemos o que é que nos espera. Não tem que ser exatamente assim, mas é para este lado, é para esta direção que vamos caminhar. A minha escolha de base para uma alternativa a isto baseia-se em alguns pressupostos. Eu tenho uma alternativa para isto e quero discutir convosco essa alternativa. Mas, para isso, é bom que a gente frise alguns tópicos que são pressupostos. Um deles, primeiro, a curto e médio e certamente a longo prazo, em minha opinião, o Estado-nação ainda é o espaço privilegiado de legitimação democrática. Ou seja, não está à vista, e este é o segundo ponto, na Europa, uma integração política. Não está à vista uma integração política. Pelo menos uma integração política genuinamente democrática e expurgada da ideologia neoliberal como aquela que está contemplada nas atuais reformas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Fala-se agora do Ministro das Finanças ou do Tesouro Europeu. Isso são tentativas de coordenação europeia, mas sem legitimação popular, sem voto. Ou seja, a constituição de um cada vez mais forte poder a partir de Bruxelas, tecnocrata, mas sem voto, sem eleições. Isto é muito importante dizer-se, é que a legitimidade para se pedir sacrifícios é a legitimidade conquistada pelo voto. E conforme o cidadão dá o voto hoje, amanhã sanciona e retira-o. E isso, Bruxelas não está sujeita a isso. E nesse sentido, eu considero que, embora eu seja um europeísta, eu estou disposto a avançar para uma Europa que seja mais integrada também politicamente e com passos sucessivos para isso, mas se isso for no caminho de uma maior democraticidade. Ora, acontece que não é isso que está a querer fazer.